Presidente, gravação iniciada. Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada também. Pior que vai aparecer esse bilhete aqui, né, na gravação. Eu comecei agora, presidente. Vamos esperar. Posso fazer a convocação, presidente? Pode fazer a convocação. Convocação feita para o item 35, doutor Valcir. Item 35 da pauta, doutor Salomão. Seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no site. Nós estamos procurando essa mensagem no chat, ainda não chegou. Acabei de enviar. Ainda não. Não está indo a mensagem do chat? Manda no geral, no chat geral, tem que eu posto lá. Recebeu, doutor? Recebemos. A senha do saco dessa outra agora? O senhor abre uma aba, copia o link, cole na outra aba, por favor. Já fiz isso, eu posso entrar agora na sala? Pode. E aí, sequência? Entra lá primeiro, por favor. Pode abrir seu áudio e sua câmera. Abrir o áudio e abrir a câmera. Pronto. Agora estamos ouvindo. Eu também estou ouvindo. Doutor Salomão. Então, agora você já está na sessão. Pronto. Já pode sair da outra. Deixa eu sair da outra. Ok. Pronto. Ok, presidente. Pronto. Doutor Salomão, o senhor consegue nos ouvir? Desculpe aí, gente, mas... A gente recomenda a não usar fone de ouvido. O senhor tinha que ter desconectado o fone do computador. Eu não sabia. E o seu microfone estava desligado também, então a gente não estava conseguindo comunicação de forma alguma. Quando for assim, tem do lado esquerdo, o último botãozinho do lado esquerdo é um chat. É um comunicador de texto. O senhor pode escrever uma coisa que também a gente escreve para o senhor. Ok. Tá do lado esquerdo, totalmente do lado esquerdo. O último desenhozinho, o último ícone do lado esquerdo da tela. Mas agora estamos ouvindo, então... Consegue me ouvir? Conseguimos, agora sim. Beleza. Então, item 35 da pauta, recorrente Fazenda, interessado em pago construtora. Doutor Valcir, o relator. Com a palavra, doutor Valcir. Trata-se de recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão 1201.000.788, em 9 de abril de 2013. A questão é do mandado de procedimento fiscal, reabertura de fiscalização, com ou sem autorização de autoridade. Por intermédio do despacho do exame de admissibilidade, o presidente da segunda Câmara da primeira sessão do CARF deu seguimento ao recurso. O contribuinte apresentou contra-razões, em que pede ou não conhecimento, se caso conhecido, a negativa de provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Salomão, o senhor tem 15 minutos para fazer a suscitação oral. Ok, obrigado. Primeiro, desculpe aí o improviso meu aqui nessa sessão. Tentar compensar sendo mais objetivo e rápido. Como disse o relator, trata-se de uma nulidade de lançamento em razão de um reexame. Foi fiscalizado por 2 vezes, sendo que na segunda não havia autorização para isso. Isto ocorreu lá em 2010,
e o julgamento foi em 2013, no CARF, quando ainda não tínhamos a súmula 111. Bem, na sequência, a Procuradoria recorreu e fez a admissibilidade, só que quando fez a admissibilidade, no nosso entender, deixou de adotar os quesitos, que seria a demonstração analítica da comparação de um com o outro. Mas não só deixou de fazer essa comparação. Pior, é que o paradigma apresentado, ele é inservível, porque, embora a ementa dele esteja contrária à que foi dada no acordo a que estamos nos reportando, mas o conteúdo do paradigma é inservível. Basta dizer que, e desculpe aqui a leitura, mas ela vai ser bem objetiva, é que a decisão, por exemplo, da DRJ, ela diz que, em razão de não ter se configurado o reexame do exercício, não cabe nem verificar. Então, repare, qual é a situação que nós estamos enfrentando? Reexame, ok, sem autorização especial. Qual foi o paradigma que foi trazido? Foi um paradigma que não existe uma segunda fiscalização, embora na ementa, na parte da frente do acórdão, fale sobre esse assunto, mas o conteúdo não é este. O conteúdo é outro. Pelo contrário, são datas diferentes, não é? São datas diferentes. E da leitura de todo ele, a gente percebe sim que é diferente. É basicamente isso. Os demais apresentados ou são um outro objeto completamente diferente. O segundo, por exemplo, que foi apresentado pela Procuradoria, fala sobre aquelas deficiências lá do artigo 10 ou 11 do PAF, não é? Problema de falta de dados, falta de enquadramento legal, de tipificação, enfim. Que não tem nada a ver com esse caso aqui, que aqui foi reexame. E como disse antes, o paradigma que trouxe, a ementa da delegacia já declara que não houve sobreposição. Então, nem analisou nesse sentido. Era o que tinha a relatar. Era o que eu tinha aqui para apresentar na sustentação. Com a palavra, o relator. Eu considerei, doutor Salomão, a questão do conhecimento. Então, vamos a ela primeiro. Em contra-razões, aduz o contribuinte pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que o acórdão 11.01.00.154 e o acórdão 301.31.801 trata de tema diverso, em situações fáticas distintas. No despacho do exame de admissibilidade de recurso especial, entendeu-se que há divergência interpretativa sobre fatos assemelhados, conforme se verifica. Para demonstrar a divergência jurisprudencial, a recorrente reproduz trecho do voto vencedor do paradigma. Eu coloquei aqui SIC, que expõe o entendimento sobre a aplicação do artigo 906 do RIR 99. Isso, na verdade, não é o paradigma, esse, na verdade, é o recorrido. Então, digo eu, verifique-se no trecho acima do despacho de admissibilidade que a referência feita ao voto vencedor do paradigma refere-se, em verdade, ao voto vencedor proferido no acordo recorrido. E folhas 654. Com o intuito de verificar a existência de divergência jurisprudencial entre o acordo recorrido e os acordos paradigmas, citasse as suas emendas. Eu cito, então, o acordo 12.01000.788, que é o recorrido, onde faz referência ao artigo 906 do RIR, e o 11.01.00.154, que também se faz referência ao artigo 906 do RIR, com entendimento diversos. Então, com a devida vênia ao entendimento do contribuinte, verifica-se clara divergência interpretativa em relação ao primeiro acordo apresentado como paradigma, no que tange a autorização para novo exame em período já fiscalizado, bem como em relação ao segundo acordo paradigma, no que tange ao vício material ou formal,
pois no acordo recorrido entendeu-se que é necessária autorização expressa para a nova fiscalização e não havendo tal autorização importa em nulidade material. Então, eu voto pelo conhecimento. Posso passar ao mérito? Vamos... Posso? Direto ao mérito, a não ser que alguém questione. Perfeito. Quanto ao mérito, cabe lembrar que no presente processo, quando o primeiro julgamento pelo CARF decidiu-se converter o julgamento em diligência para verificar se os fatos envolvendo o MPF número tal e o MPF número tal, ambos referentes ao ano calendário 2002, constatou-se que o MPF tal foi encerrado sem exame, e no caso do MPF tal foi, de fato, nova fiscalização de um novo exercício fiscal sem a devida autorização expressa do superintendente, do delegado ou do inspetor da Receita Federal do Brasil, configurando nulidade por vício material diante do artigo 906 do RIR. Na análise dos autos, verifica-se assistir razão à Fazenda Nacional, pois a matéria da aplicação do disposto no artigo 906 do RIR já se encontra simulada da seguinte forma: o mandado de procedimento fiscal supre a autorização prevista no artigo 906 do Decreto número 3.000 de 99, para reexame de período anteriormente fiscalizado. O exposto vota-se pelo conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e no mérito em dar-lhe provimento. Esse é o voto, senhor presidente. Dar provimento? É o recurso da Fazenda Nacional. Deixa eu abrir outro voto aqui, peraí. O Valcir, no final do seu dispositivo está negar-lhe provimento. Ah, não, eu fiz uma alteração no voto. Ah, tá. Então vocês estão com o arquivo antigo. Eu abri o antigo, Então, doutor Andrade com a palavra. Presidente, acompanho o relator, só vou explicar aqui questão sobre o conhecimento, que eu entendi que o doutor Salomão falou, é que na ementa da DRJ, na ementa do acórdão do DRJ, está assim: afasta-se a arguição de nulidade do procedimento por vício formal em razão de não ter se configurado o reexame do exercício. Porém, logo em seguida, no relatório do paradigma, ele entrou com recurso voluntário alegando a falta de autorização para novo exame no paradigma, né? Então, eu creio que isso foi analisado, tanto é que a ementa deixa claro que, a ementa do paradigma deixa claro que a autorização para novo exame em período já fiscalizado supre, a emissão do MPF supre a obrigatoriedade de agressão. Então, acredito que esteja realmente configurado o conhecimento do recurso. Então, presidente, só nesse sentido, eu acompanho o relator. Doutor Jorge está pedindo a palavra. Observação de ordem, mas... Doutor Jorge está pedindo a palavra. Eu gostaria do esclarecimento do doutor Valcir, porque a certa altura do conhecimento, o doutor Valcir falou aqui que verificou-se que no caso do recorrido, o prazo do MPF havia se encerrado antes do término do procedimento, tendo sido expedido um outro MPF para o procedimento fosse concluído. Essa é a minha dúvida, doutor Valcir, porque parece que da análise do mérito, no período que foi reexaminado, não teria nenhum MPF. Aqui, pelo que o senhor falou a certa altura, teria sido expedido, antes do final do procedimento, teria sido expedido um outro MPF, que, no meu entender, convalidaria. Então, essa é a minha dúvida, a pergunta também, doutor Valcir. Para eu poder formar minha convicção. É nesse sentido de convalidar. Da aplicação da súmula 111. Houve a expedição de outro MPF? Sim. Eu não entendo, não vejo qual é o vício. Ok, mas essa é a minha dúvida. Obrigado, presidente. É que o MPF... Agora que pediu a palavra. O MPF que foi emitido quando, em decorrência que o outro encerrou o prazo. Aquele prazo de 60 dias que tinha para encerrar a fiscalização... Encerrar o exame. Ele foi transcorreu o prazo sem que ele tenha sido renovado. Aí teve que se emitir outro MPF. Foi essa questão aí. Foi uma questão formal, né? Uma questão formal. Para concluir a fiscalização, emitiu um novo MPF. Isso. Em vez de ser complementar, foi um novo. E aí tem outra questão que, pelo que eu entendi do voto do doutor Valcir, mais pela ementa, a primeira ementa sugerida, que seria de natureza de vício material. Nós vamos ter que decidir isso aí também.
que eu não concordo. Doutor Valcir, o microfone está fechado. Não, porque ele está negando provimento. Doutor Valcir, o microfone está fechado. Não, porque ele está dando provimento, então não tem vício. Doutor Valcir, o microfone está fechado. Desculpa, senhor presidente. Eu fiz uma alteração do arquivo na pasta T. Provavelmente os colegas estão com a versão anterior do arquivo. Eu já estou com a versão nova, doutor Valcir. Tá, perfeito. Aqui que ficou. Tá, fechei o antigo também. A PFN não discutiu a natureza do vício, doutor Valcir? Discute, mas... O voto vencido do acordo recorrido, ele declarava que havia nulidade por vício formal. E ele foi vencido e foi designado um redator. Uhum. Então, essa questão, se eu não abordo, eu fico em dúvida. Normalmente a Fazenda coloca essa questão também, né? E para mim é relevante. Sim, a Fazenda, no seu recurso especial, ela alega a questão de que ela requer a reforma da decisão recorrida que anulou o lançamento, que o MPF novo não estaria eivado de vício, se caso não fosse assim entendido, que o vício, então, fosse considerado como natureza formal. Mas o meu entendimento é que não tem vício de acordo com a súmula 111, porque o mandado de procedimento fiscal supre a autorização prevista no artigo 906 do RIR. Bom, mas aí estaria dando provimento parcial ao recurso da Fazenda, no sentido de dizer que não é vício material. Não, seria provimento total. Seria provimento total porque pela validade, ou seja, pela não nulidade do mandado de procedimento fiscal. Ele está alegando o seguinte, doutor Jorge, se não há nulidade, não há que se perquerir ser formal ou material. Exato. Por isso, nesse sentido, é provimento ao recurso da Fazenda Nacional. É o segundo arquivo que eu coloquei na pasta, doutor Jorge. Agora eu entendi. O senhor está dando provimento ao recurso da Fazenda? Exato. Porque eu estou olhando aqui, o senhor está negando. Sim, esse arquivo está errado, que está aí na pasta. Tá, desculpa então, doutor. É o anterior, Desculpa, eu estou lendo um arquivo, por isso que eu fiquei em dúvida, entendeu? Porque se o senhor estivesse negando, teria que negar, considerar parcialmente. Desculpa, doutor Valcir, eu estou com o seu acordo errado aqui. Mas ok, então, a minha dúvida era... Então, todos bem esclarecidos. Então, vamos reiniciar a votação. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Presidente, pelo que eu estou vendo aqui, considerando que a discussão em si, ela se resume na supressão da autorização, né, do superintendente, a meu entender, se aplica realmente a súmula 111, que fala que o mandado de procedimento fiscal supre a autorização prevista no artigo 906 do decreto 3.000 para reexame do período anteriormente fiscalizado, porque no caso aqui houve um mandado de procedimento fiscal, passou o prazo, aí depois teve um outro mandado de procedimento fiscal. Então, a discussão é se esse novo mandado de procedimento fiscal seria válido porque precisaria, nos termos da portaria à época, que tivesse uma autorização, né, para tanto. Só que eu acho que já está, na verdade, já restou, já pacificado pela súmula CARF 111. Então, eu acompanho o relator nesses termos. Doutor Luiz. Presidente, acompanho o relator no conhecimento, na aplicação da súmula, compreendi as considerações do patrono sobre conhecimento, mas entendo que a questão fática no recorrido e no paradigma de fundo é a mesma e a discussão é clara, se é o caso ou não de precisar de uma autorização ou se o MPF supre. O único ponto que eu tenho a colocar para o senhor relator é que, como a nulidade seria uma preliminar, me parece que podem haver outras questões postas no voluntário que não teriam sido abordadas pelo colegiado ACOR. E aí, nesse caso, seria necessário determinar o retorno para julgamento das demais questões postas no voluntário depois de afastada a nulidade. É a única coisa que eu pergunto, para evitar um embargo, para evitar cerceamento de direito de defesa.
Doutor Valcir, Luiz. Eu olhei lá, tem que retornar, viu? Então é com retorno, eu voto com retorno. O senhor... Altero o voto com retorno dos autos à autoridade de origem. Sim, senhor. Então acompanho a o instância relator. recorrida. Não, de origem não. Está colegiado a cor. A turma recorrida. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Eu acompanho o relator também, presidente, e até aqui com relação ao conhecimento, eu havia ficado com dúvida, mas depois eu vi que o doutor Valcir esclarece aqui, né, que no trecho do despacho de admissibilidade, em que foi feita referência ao voto vencedor do paradigma, na verdade era o voto vencedor não recorrido, mas logo em seguida o doutor Valcir traz as emendas do recorrido e dos paradigmas e fica evidenciada essa divergência com relação à emissão de um novo MPF suprir ou não essa questão da autorização do superintendente, né? Então, eu entendo que é cabível o conhecimento do recurso. Com relação ao mérito, eu acompanho também o relator em razão da aplicação da súmula CARF número 111. Então, eu acompanho o relator na íntegra. Entendi perfeitamente, voto o relator e acompanho. Então, o resultado foi dado provimento por unanimidade de votos, com retorno dos autos, a turma recorrida. Vou falar para excluir é o seguinte, é dado provimento por unanimidade de votos para excluir a nulidade e determinar o retorno dos autos, a turma recorrida para análise das demais questões de mérito. Eu sugiro afastar a nulidade. Afastar, né, presidente? Afastada a nulidade, aliás. Afastada a nulidade, o termo mais correto. Obrigado, doutor Salomão. Ok, obrigado. Obrigado, Salomão. Vamos parar a gravação um pouco também. Parei a gravação.